Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando aí sobre medidas de superfície, certo? E nós vamos estar dando aqui uma relembrada em algumas coisas. Lembra que a semana passada nós falamos aí sobre medidas de comprimento, onde falamos sobre o metro, o centímetro, o milímetro. Foi que vocês usaram aí réguas para estar fazendo a atividade. Nós falamos também sobre quilômetro e metro e falamos também sobre perímetro de uma figura. E hoje nós vamos estar praticando um pouco mais sobre o que vocês já estudaram semana passada e vamos estar falando aí sobre ideia de área, medida da superfície, certo? E área de figuras planas. Então, preste atenção aqui, o assunto é legal, bacana, mas que precisa, de qualquer maneira, aí, de uma atençãozinha extra de vocês, para que a gente possa estar absorvendo melhor e estar aprendendo e fazendo tudo bem direitinho, mais rápido, tá bom? Então, as grandezas, nós começamos a estudar essa semana. Então, nós temos aqui a unidade do quilograma, do metro, da hora e do litro. Semana passada, nós começamos a falar aí sobre a unidade do metro. Então, o que é que a gente pode estar usando? Uma trena, uma régua, uma fita métrica, tá? Porque ele está fazendo aí o quê? Qual é a sua grandeza? Comprimento. E, futuramente, nós vamos estar falando aí sobre a unidade do quilograma, da hora e do litro, tá? Que também são do quilograma, a grandeza é a massa, da hora nós temos aí a grandeza de tempo e a unidade de litro nós temos a grandeza de capacidade. Mas, por enquanto, nós estamos nessa unidade aqui do metro, que é a grandeza do comprimento, onde nós vamos estar medindo as coisas. A ideia de medida e várias grandezas. E as várias grandezas, né? Que a gente viu que medir é comparar duas grandezas da mesma espécie, verificando quantas vezes uma contém na outra. Vimos aí que antigamente as coisas não tinham a medida padrão e hoje nós temos, que é o metro, tá? Para estar fazendo essas medidas. Por quê? Por exemplo, quando ia se medir com o palmo, então muitas mãos ali dava aquela diferençazinha. Então, se eu pegar uma coisa, for medir com o palmo da minha mão, é bem diferente com o palmo da mão do meu filho. Olha só, faz assim, amor. Olha só a diferença. Ó, esse dedo aqui para esse dele. Olha a diferença, né? Então, dava uma diferença aí sempre nas medidas. O polegar, o braço, o passo, então sempre dava uma medida diferente da outra. Então, foi criada aí essa medida padrão aí, que é o metro. Então, a medida do comprimento do tampo pode ser a medida de um palmo de mão ou por uma régua, fita métrica. Então, esse garotinho aqui, ele está medindo o tampo da mesa. Então, a medida de comprimento, ele pode estar medindo tanto com o palmo da mão, polegada, pegar a régua, pegar uma fita métrica, pegar uma trena, que vai dar aí, principalmente com a fita, com a régua ou com a trena, vai dar o mesmo resultado. As grandezas de superfície, nós vamos estar vendo. A grandeza de massa, a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, a grandeza da superfície, nós estamos vendo aí, tem muito no livro de vocês, até uma atividade que vocês irão fazer hoje, que cada quadradinho desse aqui, ele vai estar equivalendo a uma unidade. E o que é medir? É associar valores numéricos às grandezas através de instrumentos. Que instrumentos são esses? Fita, trena, a régua, que são aí da unidade padrão do metro. E o que é a grandeza? É tudo aquilo que a gente pode estar medindo. Então, eu posso estar medindo a altura desse copo, a largura dele aqui na borda, no finalzinho dele. Eu posso estar medindo a tela do meu computador. Eu posso estar medindo aqui
o tamanho do meu livro, a altura e a largura. Eu posso estar medindo tudo que eu quiser aí estar medindo. Se eu quero comprar um sofá para a minha casa, eu tenho que medir o tamanho da minha sala, para poder... Eu não vou comprar um sofá de 2 metros, onde minha sala só tem 1,5 metro. Eu não posso comprar uma geladeira que ela tem de altura 2,5 metros, onde a altura de onde ela vai ficar, ela não tem isso tudo. Então, tudo isso a gente tem que medir. Ah, meu armário está mais baixo, então a gente tem que fazer esses cálculos aí. Se você for comprar, então você vai ter que tirar o armário do lugar, porque senão não tem como ele ficar ali embaixo, ele não vai encolher, né? E medir é a gente estar comparando a grandeza a ser medida com a outra da mesma espécie, considerada padrão e denominada. Então, a gente vai estar medindo aí, e toda medida ela é constituída por número de uma unidade padrão, e a unidade padrão que nós sabemos da medida é o metro. Então, a gente vai ter que estar medindo, aí vai ter que estar prestando atenção, para a gente poder estar medindo, comparando essas medidas, essas grandezas aí, com a espécie padrão e denominada. E o metro quadrado é a unidade fundamental para a gente estar medindo superfície denominada metro quadrado. Então, quando a gente quer medir aí uma área, o perímetro de uma área, de uma figura, é muito importante a gente estar fazendo isso para a gente poder saber o perímetro de cada área ali. Então, quando a gente vai somar aquelas áreas ali, se, por exemplo, for diferente, como a gente viu na página 62, na questão 1, na letra A, nós vimos que tem os 3 lados diferentes, um com 30, um com 25 e outro com 10. E a gente, quando começou ali a medir, a somar, a gente somou e deu 90 milímetros. Mas já existe aquelas áreas e que aquelas áreas ali que elas são iguais, os perímetros são iguais. Então, a gente pode estar fazendo aí a multiplicação. Então, o metro quadrado é a unidade correspondente à medida de uma superfície, de um quadrado que possui 1 metro de cada lado. Então, nós temos aqui essa área da superfície, cada lado dela ela tem 1 metro. Então, o que a gente fala aqui, que essa área aqui é de 1 metro ao quadrado. Nós temos 4 lados, por isso nós falamos ao quadrado. E quais são os instrumentos de medida? Nós falamos semana passada, e vamos estar reforçando aqui, que a medida, preste atenção, Elô, que a fita métrica é um dos instrumentos usados para medir superfície. A gente pode estar medindo aí os tecidos. Quando você vai para a costureira fazer uma roupa, ela vai estar medindo, tirando suas medidas ali através dessa fita métrica. E ela é muito aí utilizada em salões de confecção. Então, quem é confeccionista, quem é que tem seus salõezinhos, aí o papai e a mamãe sabe que tem que ter essa fita para poder estar medindo ali tudo direitinho e não ficar nem a mais, nem a menos. Nós temos também outro tipo de medida, que é a régua, também é um dos padrões usados para medir superfície. Essa aqui nós chamamos de trena, que ela é muito utilizada aí em escritórios de engenharia, escolas, é usada também por pedreiros, para eles estarem medindo ali a superfície, para eles poderem estar sabendo quanto de tijolo eles vão estar utilizando, quanto de cimento eles vão estar colocando, com a espessura ali do cimento e assim por diante. E essa aqui, tanto essa aqui é a régua que é dobrável, eu também chamo ela de trena, gente. E nós temos essa aqui, que ela dá aquela enroladinha, essa trena aqui, para não ficar tão grande ou tá quebradinha, tá? Gente, só uma coisa. Eu era louca para saber como era que abria essas réguas aqui, quando era guria. E no lugar de eu ir virando ela para um lado e para o outro, eu queria abrir, eu puxava essa parte com essa. O que eu acabava fazendo era quebrando as réguas dos pedreiros. Eles ficavam bravos e eu saía correndo, porque era doida para saber como era que abria. Agora, super fácil, era fazer assim com ela, virar. E eu fazia assim, eu pegava ela e puxava, no lugar de virar.
Então, essa é uma curiosidade que criança tem e acaba descobrindo aí da pior forma possível. E essa aqui, a medida que pode estar levando aí no bolso, também é um dos instrumentos de medida que você pode estar utilizando aí para medir a superfície. Fácil de se utilizar, encontrados aí também em escritórios, vidraçarias, em engenharias também, faculdade de engenharia, os engenheiros também usam. Colocar ali no bolso e só está medindo ali, não precisa estar com uma trena ou esse tipo de trena aqui, ou com a régua muito grande. Então, o que é que ele usa? Ele usa esse outro tipo de trena aqui, que é muito mais fácil para ele estar transportando de um local para outro. E o paquímetro, que é um instrumento de medir mais utilizado na prática de oficina. Ele é construído por aço inoxidável, temperado, e sua escala é graduada em milímetros e polegadas. Então, aqueles artistas que fazem aquelas esculturas de barro, de madeira, então, eles estão usando o paquímetro, porque ali suas escalas é mais de milímetro, de polegada. Então, ele vai estar utilizando mais esse aqui do que usar uma trena ou uma régua. Certo? E, deixa eu ver só mais uma coisinha aqui, ver se eu tenho mais algo para vocês. E lembrando que 2 quilômetros, ele vai estar equivalendo a 2.000 metros. 2 metros, ele equivale a 200 centímetros, lembram disso? 20 centímetros, ele vai estar equivalendo aí a 20 milímetros. 200 milímetros e 2 centímetros, ele vai estar valendo aí 20 milímetros. Lembrando que na régua de vocês, quando vocês utilizam a régua, esses pontinhos pequenininhos aqui entre o 0, deixa eu vir mais para cá, entre o 0 e o número 1, do número 1 ao número 2, nós chamamos ele de milímetro, tá? Então, esses pontinhos aqui, eles são chamados de milímetro. Do 0 até 1, nós chamamos de centímetro. Do 1 ao 2, do 2 ao 3 e assim sucessivamente, tá? Lembrando, quando nós formamos 100 centímetros, nós temos aí 1 metro. Que 1 metro ele é formado por 100 centímetros. Certinho, garotada? Entendido aí? Então, o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar pegando o nosso livro para a gente estar fazendo a nossa explicação da atividade. Vamos lá?